gravando para ele poder... Bom dia, pessoal, agora oficial, voltando no meio da nossa aula. Luiz, obrigado, meu irmão, por ter lembrado da gravação, que eu já tinha comido bola, os nossos colegas iam ficar na chapada se você não tivesse lembrado. Porque vocês já acessaram lá o nosso Moodle? Já. Vocês viram lá que tem já os organizadinho. Tá bonitinho. Tá, e assim, aí a gente vai continuar colocando mais algumas coisas lá, e sempre que eu colocar eu vou mandar informação para vocês. O que foi, Rebeca? É que eu tenho que sair, Luiz Fernando. Vai assistir depois. Rapaz, por isso que você pediu para gravar, né, seu mala? Mas tá joia, tá valendo, cara, não tem problema não. Gente, olha só, eu não sei quanto aos outros professores, mas assim, se tiver alguma coisa que fazer, é lógico que eu prefiro que a gente esteja aqui juntos, porque aqui a gente vai ter uma interação bacana, né? Você vai ter oportunidade de participar, de tirar dúvida, e sem dúvida é muito mais fácil aqui na aula síncrona. Mas caso vocês tenham que sair por algum motivo, eu vou deixar sempre essa aula lá, tá? Depois que a gente finaliza, 10, 20 minutos depois, eu já subo ela, tá? A não ser que o Google demore a me baixar essa aula e eu comece a outra, mas caso contrário, 20 minutos depois já está na sala de aula, tá legal? Já está lá na nossa plataforma. Então, vamos lá, voltando lá. Ele vai falar para a gente aqui que todo sistema, ele tem aqui os 3 elementos básicos, tá? Que é a entrada, sistemas e a saída, tá? Em outras palavras, seriam os inputs, os sistemas, os tools e os outputs, certo? E aqui na empresa você vai ver que ela tem assim, ó, nesse ambiente ela vai ter, na entrada, ela vai ter os recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, informações, tecnologia, tá? Aqui onde está escrito organização, você pode entender como sendo desenvolvimento ou ferramentas, tá? Deixa eu liberar aqui para o Pedro Lucas entrar. Pedrão, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, lutador. Peraí. Eu escutei bem, o cara luta o quê, hein? Deixa ele falar. Pedro, fala, eu sou lista. Fala aí, Pedro, você luta o quê, velho? Ou ele só entrou em espírito, o corpo ainda não chegou para falar nas nossas... Às vezes ele tá dormindo. Você luta jiu-jitsu? Sim. Muito bem, quem é seu sensei, brother? É o sensei Bogado, Alessandro Bogado. Sei quem é o Bogado. Qual que é a sua faixa? Porque só faz todo mundo nessa cidade. Conheço muita gente, viu? Quem que você não conhece, professor? Cara, aí você me responde, me apertou sem abraçar, cara. Quem eu não conheço, eu não sei o nome, então nem sei falar. Não, Carol, eu nunca fui política. Engraçadinha, hein? Mas olha só, Pedrão, jiu-jitsu eu nunca fiz jiu-jitsu, não. Apesar de ter alguns senseis de jiu-jitsu que são meus amigos, por exemplo. O Bogado eu sei quem é. Agora, quem é amigo meu da área do jiu-jitsu é o Ricardo Holanda. Conhece? Já ouviu falar dele? É o mesmo que o Ricardo Personi? Não, né? Não. Esse é o Ricardo Personi. Holanda eu conheço, já ouvi falar dele. Tem um Lelito também, se eu não me engano. Sim, mas assim, dessa área do jiu-jitsu que eu conheço e que é amigo meu, é o Holanda, Ricardo Holanda, tá? Mas a minha praia é outra, cara. Eu fiz judô há muito tempo, e aí eu tive uma fratura numa vértebra da coluna e tive que parar por conta do impacto, né? E essa época que eu estava no judô, eu ia começar a treinar jiu-jitsu com o Ricardo. A gente já tinha acertado tudo, cara. A gente estava montando, nós conseguimos um espaço numa igreja, que nós íamos montar um tatame lá nessa igreja e fazer um projeto social, tá? Com o pessoal de alguma das Arnos e lá do Taquari, para treinar os garotos de graça, sabe?
Mas aí, assim, com esse problema que eu tive, acabou que o projeto não andou, né? E aí depois eu não pude. Um ano e meio, aí eu reprovei 3 vezes seguidas no exame de faixa e desisti. Ah, para com isso, como é que você reprovou? Você fez onde? Não, eu reprovei mesmo. Tipo, era pra eu estar na azul, tinha uma menina que chegou depois de mim e tava na cinza já, eu na branca. Tá, mas conta pra mim, você fez onde? Esse meu aviso Era é com o show. Sensei Celso. Cara, você fez com o Celso? Que ano que você fez, velho? Era meu professor lá no Sesc. Ah, você fez lá no Sesc, tá. Meu filho fez lá na Associação de Judô e eu fiz lá no Guerra. Eu fiz acho que 4 anos de Eu judô, conheço o Guerra, eu conheci ele. o Fred. E aí depois a gente... Aí eu ia começar no jiu-jitsu, aí eu tive essa fratura nessa vértebra, eu tive que parar, né? Aí teve uma história aí, depois a gente conversa sobre isso, mas agora já vai fazer 2 anos que eu tô fazendo Muay Thai. É bom, hein? Descarrega energia pra caramba. Mas vamos voltar pra nossa aula, Já gente. lutei já Muay Thai com o Diogo Teles. Tá, não, esse eu não conheço. Eu faço lá com o sensei, com o mestre Jefferson e o mestre Paulinho. Beleza? Aí, olha só, a gente já falou aqui dos ambientes, né, na questão da produção, e ele vai falar pra gente aqui o que seria cada um desses, né? Por exemplo, as entradas ou então os inputs, eles são os insumos, né? Tudo que vem aquilo para poder conseguir fazer com que a produção se inicie. Aí ele vai falar que é um conjunto de recursos necessários para produzir o que se deseja. Ele vai citar que é instalação, capital financeiro, mão de obra, tecnologia, energia elétrica, e aí vai. E ele entra aqui, ó, perdão, no processo de transformação, né? E aqui o processo de transformação é o que eu falei para vocês que a gente costuma chamar de tools, tá? São ferramentas, né? Aqui no processo de ferramentas, você vai ter o quê? A operacionalização, você vai decidir como é que você vai fazer essa produção e modelos de simulação, né? E aí você vai fazer o maravilhoso processo de conversão de entrada em saída, ou seja, você vai produzir a transformação do produto para você chegar aqui nos outputs, que já são os projetos prontos, tá? Aqui ele coloca manufaturados, mas, por exemplo, podem ser industrializados também, tem a mesma correlação, tá certo? E ele vai falar que aqui também são os serviços prestados, as informações, e etc, né? E traz para a gente também alguns objetivos desse desempenho de produção, né? Ele vai falar para a gente sobre qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade, custo, né? E aí ele vai explicar o que seria cada uma desses tópicos para a gente, né? Agora, para dar um nó na cabeça de vocês, eu vou parar aqui a apresentação e começar a chamar na discussão aqui. O que é qualidade para vocês? Vamos lá. Eu vou abrir uma página aqui para mim e eu vou escrever o que vem a ser qualidade. Com uma palavra. Vamos lá, gente. Com uma palavra, o que é qualidade? Eficiência. Eficiência. Satisfatório. Satisfatório. O pessoal está colocando aqui, professora. Professor. Nível de perfeição, eu já vi que é o da Carol. Durabilidade. Durabilidade. Vai falando para mim do chat aí, por favor. Qualidade é a sua aula, professor. Oi? Rapaz, esse daí é esperto. Querendo um pontinho aí, viu, professor? Rapaz. Não, mas eu vou Me dá um 10 aí. Eu vou te dar um ponto, Pedrão. Você mereceu, velho. Daqui a pouquinho eu te entrego o ponto. Vamos lá, gente. Eu coloquei aqui, eu parei no padrão. O que mais? Excelência. Ah, tá. Excelência. Eu tô sem palavra na cabeça aqui agora. Mas deu um nó quando o professor fez a pergunta. Pois, você sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Gente,
eu tenho estudado um pouco sobre neurociência. Bicho, é muito louco. É interessante, Aí você muito gosta louco. de dar umas brincadinhas de vez em quando. Exatamente, exatamente. Você sabe o que eu fiz quando eu falei para vocês assim, gente, eu vou dar um nó na cabeça de vocês? Você sabe o que eu estava fazendo? Eu estava exatamente promovendo isso que aconteceu, Carol. Uhum. Rapaz, Gosta esse demais bicho tá dessas manipulando a gente. A Carol, Yumi. visibilidade e aceitação. Perfeição de um processo. Como aí? Perfeição? Perfeição de um processo, serviço ou produto entregue pela sua empresa. Essa definição eu quero até ver quem fez. A Camila. Camila. Camila, só com a palavra, minha querida. 1965 QI também é qualidade, Pedrão. Muito bem. Cara, esse Pedro tá demais. Tipo, quando eu imaginei qualidade, a primeira coisa que vem na minha mente são 2 bolos, assim. Um feito com leitinho, Nutella e tal, os produtos de qualidade que a gente tem, e o outro feito com produtos que não tem tanta qualidade. É a primeira coisa, assim, que vem na minha cabeça. Tá, então conta pra mim o que é o leite ninho de qualidade que não é, por exemplo, o leite Itambé. O quê? É porque eu tenho essa imagem da minha cabeça de que leitinho é melhor do que os outros. Será que não é um processo de marketing muito bem trabalhado que eles fazem com Com certeza. Professor, também pode ser, mas o leite ninho é melhor do que o leite em pó da Piracanjuba, na minha opinião. É sim, não, vocês têm razão no que vocês estão falando. Propaganda de graça. Propaganda de graça aí, você viu, Pedrão? Merchandising nível hard aí. Então, olha só, gente, a gente começa a ver, por exemplo, quando eu falo essa questão aí de qualidade, eu preciso ter algumas coisas em mente e que são muito claras para nós. Por exemplo, qualidade, eu não posso falar que a qualidade é igual para todo mundo. A definição de qualidade. Ó, a Carol Yumi acabou de colocar aqui credibilidade. Tá? Vamos em cima dessa palavra aqui. O Matheus colocou caro. Credibilidade. Em credibilidade, o que é credibilidade? Definam para mim, por favor. Sem nó na cabeça, né? Confiança. Eu acho que é confiança, não. Isso, algo confiável. Tá. Isso. Mas é confiável para quem? Para quem usa. Para o Então, cliente. Tá. Bacana. Então, agora vamos pensar uma coisa aqui dentro de credibilidade. Tá? Se vocês fecharem um negócio com qualquer pessoa que seja aqui no Brasil e falar, olha, tá aqui o dinheiro, você vai me passar o documento desse imóvel, ou desse carro, ou desse bem que eu estou comprando para você, daqui a 30 dias. Mas está aqui o dinheiro, estou te dando o dinheiro. E você não pega nem um recibo, você não pega nem um documento, você não pega nada dessa pessoa. Certo? Você acredita que essa pessoa vai te entregar esse produto? Não, se ela não me der nada comprovando. Aqui no Brasil a gente tem isso, né? De não acreditar nisso, concordam? Sim ou não? Sim. Sim. Né? Aqui pra gente depende da relação, né, que tem com a pessoa. Exato, mas mesmo assim, sabe, Rebeca, eu tenho percebido hoje que a gente tem, que muitas pessoas, elas têm tido receios até de negociar com próprios familiares e terem receio de tomar prejuízo. E, na verdade, muitos acabam sendo prejudicados mesmo. Mas, por exemplo, você pega esse mesmo pré-requisito e vai, por exemplo, na Arábia Saudita, tá? Lá eles ainda utilizam um termo que um fio de cabelo do bigode vale mais do que um documento escrito. Então, olha só, é isso aí, pode começar a rapar, Begão, porque senão tu vai demorar a chegar lá, Matheus. Mas então, olha só, vocês perceberam que credibilidade para nós aqui, ela é, de certa forma, incompleta, vamos dizer assim?
E em outras nacionalidades, em outras regiões, ela pode ser um pouco mais efetiva, vamos dizer assim. Tá certo? Agora, aqui, qualidade. Professor. Vai, Matheus, pode falar. Não, eu ia falar que, tipo assim, que a credibilidade, ela também pode ter interferência externa, porque, tipo assim, se muitas pessoas fizerem alguma coisa com determinado, tipo, fez alguma coisa com determinada pessoa, em todos os acordos deu alguma coisa certa, essa pessoa já tem uma credibilidade, tipo assim, não só com as pessoas que ela fez o acordo, mas com todas as outras, porque ela vai estar passando uma boa impressão, então, naturalmente, uma boa credibilidade. Tá. Então, assim, se eu for na Bolsa de Valores hoje, por exemplo, e comprar lá 10 mil ações da Petrobras e não pegar nenhum documento, eu vou ter uma boa repercussão? Eu estou trazendo a credibilidade mais no sentido de crer mesmo, sabe? De não ter que depender de nenhum subterfúgio para me acreditar. E aí eu trago para vocês agora para a gente definir aqui um padrão de qualidade. Eu acabei de entrar numa loja, tá? De sapatos. E quando eu entrei nessa loja de sapatos, veio o vendedor e começou a ficar andando atrás de mim. Ele vai para cá, eu vou para lá, ele vai. Eu vou para outro lugar, ele vai também. E o cara fica me mostrando um monte de coisa que eu não quero ver. E aí eu viro para ele e falo, não, eu tô só olhando aqui. E o cara continua junto comigo, tá? Eu também me sinto intimidado, Carol, tá? E aí o que você faz? Qual é a sensação de vocês? Tem gente que gosta de gente acompanhando assim. Vocês gostam? Não. Depende, eu acho. Mas geralmente não. Perceberam? Então, assim, tem gente que acha que qualidade no atendimento é essa questão da pessoa estar seguindo o outro, tipo um rabinho andando atrás, sabe? Então, assim, e aí eu trago, por exemplo, aqui a questão da qualidade em cima do que a gente definiu, né? Sim, Carol, eu concordo com você que é bom o cara estar disponível ali, né? Pronto para quando você levantar a mão e falar, cara, pega esse número 40 aqui para mim, e ele vai lá e pega e boa, né? Aí é show de bola. Mas olha só, quando a gente falou de qualidade, nós falamos aqui de eficiência, nós falamos de satisfatório, nós falamos de nível de perfeição, nós falamos em durabilidade. Quem falou durabilidade? Eu. Olha só, bacana. Durabilidade, ela é bem interessante, mas você precisa pensar uma coisa. Um celular durável, ele é um celular de qualidade? Geralmente Depende, sim. a qualidade não se resume a isso, mas... Não necessariamente. Mas é uma característica, geralmente. pode-se dizer uma característica de qualidade. Isso, cara. Teria que se estabelecer um padrão de qualidade, né? Tipo. O que é? Essa é a palavra. Tem, não? Oi? Mas só que um padrão de qualidade tem, não, Rebeca? Cara, olha só, Pedrão. O pessoal fala padrão de qualidade, não sei o que lá. Pois é. Quando você fala aqui o seguinte, eu vou chegar nessa explicação aí do padrão de qualidade. Mas quando a gente fala que qualidade, a gente define qualidade por durabilidade, e vocês responderam depende, é isso mesmo, depende do tipo de produto, depende para quem é o produto, quem vai usar. Quer ver uma coisa? Qual o celular mais durável que já existiu hoje? Qual foi o celular mais vendido no mundo até hoje? Nokia. Nokia tijolão. O da minha avó tinha 20 anos, ela trocou faz um pouquinho de tempo. Era um pequenininho branquinho assim, 1100, né? Olha que ela morava no sítio, então já tinha passado por uns bons bocados o celular. Exatamente. Eu tive um indivíduo daquele, esses dias até eu fui procurar ele para ver se eu localizava ele aqui para mostrar ele para vocês em aula. Mas ele criou asas, graças a Deus.
Mas aquele bicho, ele é resistente a vaso sanitário, ele é resistente à piscina, ele é resistente... Ó, vou ver o meu celular, 6 anos de história. Muito bem. Ele é resistente a lago, ele é resistente à queda, você entendeu? A um monte de coisa. Tá? Então, assim, ele caía, voava peça para todo lado, você ia lá, juntava de novo, ligava, o bicho estava funcionando perfeito. Né? Então, assim... Eu uso bloquinho de montar de Lego. Exatamente. Que tá bonzinho. Cobrinha, serpente, joguinho da serpente. Né? Então, assim, show de bola aquele celular, extremamente durável. Mas hoje, por exemplo, para quem mora lá no sítio, como citou a Rebeca, aquele ainda é um celular operacional. Por quê? Porque o sistema de antena dele... Exatamente, Carol, é isso mesmo. Porque o sistema de antena dele é melhor do que esses atuais. E ele tem como você conectar uma antena externa nele. Tá? Então, aí isso faz com que você consiga ter essa comunicação analógica de uma forma mais prática. Né? Mas, por exemplo, para nós hoje em dia, aquele celular aqui na cidade, ele seria eficiente? Não, né? Não. Sabe por Depende quê? da pessoa, né? Pra minha avó tá bom. Sim. Minha avó usa deles até hoje. Pois é. Meu sogro também. Mas aí meu sogro agora modernizou. Ele agora já está com celular, com smartphone, com WhatsApp. De vez em quando ele faz uma chamada de vídeo, até assusta. Aconteceu alguma coisa? Aqui eu vejo, não, só para ver como é que vocês estão e tal. É bacana isso, é interessante. Mas se você começa a pensar assim, por exemplo, hoje em dia, se você tem um smartphone que tem a mesma durabilidade daquele celular Nokia 1100, ele vai progredir muito? Não. Provavelmente. Qual que é o termo lá, gente? Obsolescência programada. Programada. Exatamente. Fala a verdade, você pegar do lado, tipo assim, na questão da durabilidade, se eles fizeram um negócio bom na questão da durabilidade, eles vão ter que deixar alguma coisa, não tem como ser ótima a câmera, tudo lindo, e senão seria um produto. Tem uma coisa para estragar o negócio. É tipo assim, não, eu não concordei muito, não, mas eu assisti um desenho lá dos Padrinhos Mágicos. Já conhece, né? Opa. Que aí eles criaram. Que aí os tiozinhos lá criaram um lápis que é infinito, ele nunca acaba. E aí o pai dele, tipo assim, um monte de gente foi demitido e tal, porque o lápis era infinito, né? Não precisava mais produzir. E aí depois de um tempo começou a ficar tudo cheio de árvore e tal, o urso invadia a cidade, sabe? E tudo e os lapisinhos não tinha mais ninguém vendendo, porque era infinito, sabe? Então acabou que a fábrica fechou. Nossa, aconteceu um monte de coisa lá no desenho. Catástrofe. Tipo isso. Eles, de uma forma cômica, eles até apresentam algumas questões que são lógicas, né? No quesito que algumas coisas realmente a obsolescência programada ela é realmente satisfatória em determinados pontos. Por exemplo, um celular. Tá. Hoje em dia, um celular de 8 GB atende às nossas necessidades? Não. Não. O meu é de 8 GB e não atende. Mas você tem o tempo inteiro que está limpando ele, né? Não é isso? Então, assim, você tem esse trabalho a mais, né? O meu é de 128. Essa semana ele já botou a cara para mim aqui, começando a reclamar de espaço. Nossa. Chato. Mas também professor, né? Tem muito arquivo pesado. Cara, tem mesmo. Nós, alunos, temos, imagine vocês. Eu tenho até filme, cara, no meu celular. Meu Deus. Vocês terem uma noção. Então, assim, você precisa pensar, então, voltando ao assunto de qualidade. A qualidade, a forma mais fácil de você definir qualidade é dentro da palavra padrão, tá? Porque, assim, o padrão, ele estabelece um norte,
Tá? Tem smartphones que duram bastante. Aqueles primeiros modelos da LG, exatamente. Dura bastante, mas aí sabe o que acontece, Pedro? Ele perde a tecnologia. Ele vai chegando num ponto que ele não consegue mais fazer atualização do sistema por conta do hardware dele, não recebe mais o software que vieram, eles não são mais compatíveis. E aí começa a ter problema. Então, assim, por isso a gente tem essa questão de um certo tempo ter que fazer essa substituição. Agora, gente, esse certo tempo não é de 60 dias, não, tá? Não é de mês em mês, não é de 6 em 6 meses. Você pode fazer com espectroagnóstico, é mais ou menos isso. Você precisa... É sério, professor, é um termo. Tipo assim, que eles são... Que conseguem... que as operadoras, elas são meio que compatíveis umas com as outras. Sim. Atualmente, né? Por causa disso. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que realmente fazer a substituição de 3 em 3 anos, por aí assim, no máximo 4 anos, aquele seu equipamento ele já se torna obsoleto, né? E por mais que seu equipamento seja bom, mas, por exemplo, os softwares, eles sofrem atualizações quase que diárias, né? Vocês já perceberam que quantas atualizações tiveram esse ano o WhatsApp? A gente não percebeu nenhuma, né? Porque quando você aceitou lá o termo de uso dele, você já deixou ele, você já autorizou ele a fazer a atualização do seu sistema sem a sua autorização. Então ele já faz direto, tá? Exatamente. É uma atualização. E muito boa. O levantar a mão, né? Então, assim, isso é show de bola. Então, quando a gente fala de padrão, vocês sabem qual é a instituição que define padrão das coisas? Não, professor. Eu ia falar que era Anvisa. Eu também ia falar Anvisa. A nível nacional. Anvisa. A nível nacional. Não! Calma! Não Não, é a... Inmetro. A de celular é a... Inmetro. Não é. Não? Deixa eu pesquisar aqui. Presta atenção. A Anvisa e o Inmetro são órgãos fiscalizadores. Eles não são órgãos que definem o processo. O Estado. Só cumprem... Não. Uma instituição chamada ISO. Rebeca, pesquisa para mim aí. ISO. E traz para mim qual é o significado dessa sigla, por favor. Organização Internacional de Normalização e padronização. Isso, para padronização. Como que é a sigla? ISO. Vou jogar aqui no chat. Aí você pesquisa aí. Do que fala a ISO 9000? A ISO 9000? Isso. Não, você pode colocar qual é o que define a ISO 9000? O que ela padroniza, na verdade? Nunca nem tinha ouvido falar dessa ISO. Um grupo de normas técnicas que estabelecem modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que seja o seu tipo de dimensão. Viu só? A ISO 9000, ela então faz o quê? Ela padroniza. Isso mesmo. É nome de filme futurista dos anos 90, tá certo. Quase isso. Mas olha só, a ISO 9000, ela preconiza padrão de qualidade de processos administrativos, tá? E a ISO 9001, ela preconiza padrões de qualidade para produtos, ou seja, para produção, tá certo? Tá, professor, então, peraí, me explica melhor essa paradinha aí. Explica. Preste atenção. Vocês já ligaram em alguma empresa e o call center dessa empresa vai te atender assim: empresa fulana de tal, fulaninho da Silva, bom dia. Você liga à tarde, empresa fulano de tal, fulaninho de Souza, boa tarde.
Vocês já perceberam isso? A minha mãe, ela vai atender as pessoas, ela fala assim. Aí, às vezes, ela acha que é cliente ligando ela. Rivânia, boa tarde, Banco do Brasil. Aí, eu, mãe. Você sabe que esse sistema de padronização, quando você implanta essa ISO, você tem exatamente isso aí, tá? Que são esses procedimentos operacionais que precisam ser implantados para que a empresa receba o certificado ISO 9000, tá? Por exemplo, existem dentro da ISO 9000 vários manuais que são chamados POPs. O que são os POPs? POP é procedimento operacional padrão, tá? Mas procedimento operacional padrão para quê? Para tudo na empresa. Tá? Por exemplo, vocês querem ver uma coisa mais louca? POP de limpeza hospitalar. Vocês já viram falar sobre isso? Não, né? Não. Vocês já perceberam que eles têm uma técnica chamada técnica dos 3 baldes. A pessoa entra no quarto para fazer a limpeza, ela não vai entrar com um balde e aquele água e sabão naquele balde, limpou lá, pegou, sai dali e vai para outro quarto. Não é assim que funciona. O procedimento operacional padrão para esse tipo de limpeza, por exemplo, ela entra com 3 baldes, cada um com um produto diferente, finalizou aquela limpeza ali, ela vai passar para outro ambiente depois que ela tiver desinfectado, ou pelo menos, teoricamente, desinfectado, o pano que ela vai usar lá naquele quarto. Entenderam? Uhum. Então, assim, isso é um procedimento operacional padrão. A forma com que a sua mãe atende o telefone é um procedimento operacional padrão. Por quê? Porque foi instruído que deve ser atendido daquela forma, tá? E isso se torna tão automático que acontece o que acontece com a sua mãe. Dela fora de lá, ela atender do mesmo jeito, né? O que tem de errado nisso? Existem POPs nas escolas? Existem escolas que têm POP, sim. Existem, tá? Por exemplo, o que seria um POP de um professor, para um professor? O planejamento de aula. Como é que é o planejamento da aula? Entendeu? O documento. Mas e a operacionalização? Não, na operacionalização, dentro da sala de aula, cada professor tem um critério de aula. Por exemplo, as minhas aulas são diferentes das aulas dos outros professores. E cada professor tem a sua metodologia, tá? Eu prefiro trazer mais ou menos por aí. Todos nós temos, Pedro. Eu prefiro trazer as minhas aulas assim, levando vocês para que a gente possa construir junto esse conhecimento, tá? Trazendo, logicamente, dentro do, entre aspas, padrão do que seriam as nossas definições. Perfeito? Bacana. Então, quando eu falo sobre qualidade, eu estou falando sobre o que quando eu falo de qualidade? Padrão. Exatamente. Tá? Quem define esse padrão? Padrão de qualidade. Isso, bonitão. Agora você pegou aí. É isso aí. Menino bom. Rapaz, a ISO, exatamente, Rebeca. É isso aí que faz a diferença. Tá certo? Então, quando vocês chegarem numa empresa, preste atenção, e vocês virem lá certificado ISO 9000 ou ISO 9001, vocês vão entender, então, que essa empresa ela tem o quê? Um sistema de qualidade. De qualidade implantado. Certo? Isso preconiza para a gente, consumidor, uma certa garantia de que aquele produto ele está dentro de um padrão normal. Né? Uhum. Bacana? Vamos andar, então. E aí, ele veio para a gente aqui e fala, ó, qualidade, ops. A tela do seu não está mostrando para a gente. Obrigado, Matheus. Eu tinha acabado de me tocar disso quando você falou. Mas vamos lá. Matson Teles de Souza.
Eu. Tá Aqui, o Toledão fala para a gente o seguinte, que qualidade é fazer as coisas, ou seja, disponibilizar bens e serviços isentos de erros, tá? Adequados aos propósitos do cliente e dentro das especificações exigidas. A qualidade reduz custos e aumenta a confiabilidade. Gente, olha o que ele colocou aqui, ó. Dentro das especificações exigidas. Mas exigidas por quem? Por nós, consumidores, tá? Então, olha só. Quando eu compro um copo desse, eu quero que esse copo tenha esse canudo, certo? Se eu for numa loja e achar o copo desse jeito, com a tampa, e sem o canudo, só com um buraquinho aqui, eu vou comprar? Provavelmente não, né? A não ser que eu tenha um outro fim para ele. Mas se for para tomar algum líquido, não, né? Então ele segue um certo padrão de especificação, certo? Ele traz para a gente também o que seria rapidez, né? Rapidez, aí ele vai falar que é minimizar o tempo entre a solicitação do cliente e a entrega do que foi solicitado, né? Falando que o principal benefício é o enriquecimento da oferta de bens ou serviços, uma vez que quanto mais rápidos são disponibilizados, tanto maior é a probabilidade que o cliente venha comprar esse produto. E outra coisa, a rapidez, ela reduz o estoque, certo? Gente, vou contar um negócio para vocês. Quando a gente compra alguma coisa pela internet, a gente fica doido para chegar logo, não é? Você compra alguma coisa pela internet, você acabou de fechar a compra, você já abre seu e-mail para ver se já tem alguma informação da entrega. Então, assim, a gente quer isso, e isso faz a diferença. Aí, por exemplo, vou fazer mais um merchan aqui para uma empresa. A Amazon. Ultimamente eu tenho comprado muito da Amazon. Mas, por que eu tenho comprado dela? Porque a entrega deles é muito rápida. É muito mais rápida do que qualquer outra empresa que eu tenha comprado até agora. Então, se eu compro deles, por exemplo, igual eu comprei um livro na sexta-feira passada, eu recebi o livro ontem. Não foi rápido? Recebi o livro ontem. Então, assim, show de bola, eu gostei demais. Outra coisa, confiabilidade. Olha só, manter os compromissos de entrega assumidos com clientes garante a confiabilidade da empresa, uma vez que os clientes somente julgam após a concretização da operação da compra. A confiabilidade, ela economiza tempo e dinheiro, e uma outra coisa muito importante, ela dá estabilidade. Tá bom, meu amor. Ela dá estabilidade para a empresa, tá? Flexibilidade. Altera ou adapta as atividades de produção, né? Para quê? Para enfrentar as contingências que por acaso possam vir. Por exemplo, professor, se por acaso, você não conseguisse transmitir a sua tela para a gente poder acompanhar o que você está passando de material aí, você teria um plano B para isso? Sim. Isso é flexibilidade, tá? É você ter um plano B para as outras situações. Então, o que eu faria? Eu mandaria no grupo o material e falaria aqui no chat, pessoal, ou aqui ao vivo, nós vamos estudar a página tal, abram aí. E eu abriria aqui e a gente faria a leitura juntos e assim a gente seguiria. Legal? Então, a flexibilidade... Ou você poderia pedir para um de nós apresentar também. Sim, ou isso, né? Então, olha só, isso é flexibilidade, Matheus. Obrigado pela ajuda aí. Quando eu venho, por exemplo, em custos, eu vou falar aqui que quanto menor o custo para produzir tanto bens e serviços, eu posso diminuir o preço ou eu posso manter o preço e fazer com que a minha margem de lucro aumente, tá? É o que tem acontecido atualmente com algumas empresas. Mas, devido às concorrências que existem, as empresas elas têm buscado reduzir o preço para quê? Para reduzir os custos. Vou dar um exemplo para vocês prático. Eu ajudo numa empresa filantrópica na gestão dessa empresa, tá? Na parte administrativa.
E aí a gente resolveu colocar lá nessa empresa, colocar energia solar, certo? Bacana. E aí o que foi que aconteceu? Eu fiz orçamentos em dezembro. Em dezembro ficaria 130 mil a mais barata na época, tá? Faz quase tudo, cara. E aí, olha só, o que acontece? Aí a gente não fechou com essa empresa e nem com outra empresa. Esse ano agora, eu falei que a gente estaríamos retomando as negociações com as empresas, e aí teve uma dessas empresas que participou dessa tomada de preços o ano passado, que entrou em contato comigo perguntando se poderia refazer o orçamento dele. Eu falei, pode. Eu pensei que o orçamento dele fosse ficar mais caro, né? Aí o que foi que aconteceu? O orçamento dele ficou 10 mil mais barato do que a outra empresa lá em dezembro, tá? Aí eu falei, pô, se esse cara baixou 10 mil, eu vou jogar lá para as outras empresas, vou falar para elas que a gente vai fazer a tomada de preço novamente, se eles querem apresentar um outro orçamento. Tá, fiz a mesma coisa. Nenhuma das outras empresas baixou o preço, só essa empresa. Aí, quando acontece esse tipo de coisa, nos leva a ter alguns pensamentos, né? Por exemplo, o produto que essa empresa vai utilizar na instalação dessa minha fonte de energia alternativa é um produto atualizado ou é um equipamento defasado? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que é que esse cara conseguiu baratear o preço se o dólar subiu e esse material é compra em dólar? Né? E terceira coisa que a gente tem que ver é essa empresa, como é que está a vida financeira dela? Ela vai quebrar daqui a alguns dias? Ou essa empresa ela é uma empresa estabilizada? Ah, professor, por que você está falando isso? Porque um produto com preço acima de 100 mil reais, se você não tiver uma garantia dele, é loucura você comprar, né? Porque se deu qualquer problema, você vai recorrer a quem? Vai perder 100 mil reais? Complexo isso, né? Então, aí o que acontece? Aí você precisa ver essas três coisas, e eu fiz isso. Aí eu descobri que o quê? Qual foi o motivo da empresa baixar o preço dela? Exatamente porque ela conseguiu baixar os custos operacionais dela, tá? Antes ela tinha um engenheiro elétrico que fazia os projetos, que era freelancer. Eles pagavam por projeto. Eles pararam com isso e fizeram o quê? Contrataram colocaram na folha de pagamento esse engenheiro. Então, se ele fizer 100 projetos, é o mesmo preço do que se ele fizer um. Entenderam? Então, isso fez com que baixasse o preço dessa mão de obra, e isso conseguiu aí uma redução de 10 mil reais nesse projeto, só nesse item que eles conseguiram baixar, tá? Então, é importante você ficar atento a isso, principalmente a gente como consumidor, tá? E aí eu vejo aqui algumas coisas bem interessantes, né? Eu começo a perceber o que seria o objetivo de desempenho da produção. E eu começo a ver que se eu faço as coisas certas, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma vantagem na questão qualidade, certo? Ou seja, se eu fiz tudo do mesmo jeito, no mesmo padrão, com o mesmo produto, com a mesma mão de obra, com o mesmo equipamento, eu vou ter o produto final idêntico ao início, certo? Isso propõe o quê? Propõe qualidade. Se eu faço as coisas com mais agilidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma entrega mais rápida. E com isso eu vou ganhar com o cliente. Da mesma forma que eu vou ter a questão da confiabilidade quando eu faço as coisas dentro do tempo, né? Eu ganho a confiabilidade desse cara, né? E caso eu tenha, por exemplo, a necessidade de mudar alguma coisa, eu tenho também a questão da vantagem de flexibilidade. Fazer as coisas mais baratas, eu trago a vantagem do custo, tá certo? E aí ele vai me desempenhar aqui, ele vai, na verdade, dissecar isso que a gente acabou de falar,
trazendo para esse meio aqui, tá? Então a gente vai pular esse outro quadro, porque a gente já falou sobre isso. Beleza? Gente, eu nunca sei que hora que termina a nossa aula. 9h10, eu acho. Tá, então a gente ainda 9 tem um horas tempinho. agora. Beleza. E aí, quando eu falo aqui nos processos de produtos e serviços, eu estou falando aqui, ó, qual que é a diferença entre produto e serviço? Qual é a diferença entre produto e serviço? Tipo assim, Produto geralmente... Ah, tá, pode falar, Beck. Não, pode falar. Não, fala tu. Então eu falo. Ela fala aí. Fala aí, Pedrão. Meu filho falou que ia falar. Eu só tava usando o que eu falei. Graça, Pedro. Fala, José. Vamos preconizar uma coisa aqui? Vamos fazer uso das atualizações dos sistemas para nós? Olha que lindo, ó. Tchan! Levantei a mão quando eu quiser falar. Beleza? Então fala, Matheus. Você só estava testando. Tava só apertando. Funciona. Pode deixar o Zezinho e a Beca. Então vai, Zé, contigo. Tá, eu vejo produto geralmente como um objeto e serviço mais como uma ação que você não consegue realizar. Por exemplo, se eu preciso de um eletricista, é porque eu não tenho estudo para realizar o serviço de um eletricista. Certo. Isso mesmo. Beca? Eu penso que o produto também é algo, tipo, uma xícara é um produto, algo que foi produzido e ele é algo concreto, né? Já o serviço, como o José falou, por exemplo, o carinha que vem instalar o ar-condicionado. Ele vai estar ali, ele não é um produto, né? Ele vai estar oferecendo o conhecimento dele. Certo. Isso mesmo. Agora eu só tenho uma ressalva a fazer aí. Fala, Matheus. Não, eu acho Já que faço a ressalva aí. para a área da parte de serviço, pode ser uma ação realizada para poder instalar ou fazer algo do tipo em relação a um produto, por exemplo, o ar-condicionado. Você compra o ar-condicionado, mas você também paga pelo serviço. Entendeu? Da instalação, né? Mas só que a massagem, ela também é um serviço e você, tipo, não precisa comprar um produto antes de fazer. Ou precisa, eu não sei. Mas o produto já está inserido no preço, por exemplo, os olhos, quando usa, coisa do tipo. Ah, sim. Ah, é mesmo. Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Depende. Isso aí vai depender. Rebeca, eu só tenho uma ressalva em cima do que você disse. Você usou a palavra concreto. Tá? Quando eu falo essa palavra, eu estou falando disso aqui, ó. Concreto é algo que eu posso pegar, certo? Se eu compro um software, um e-book, por exemplo. Verdade. Uhum. Então, assim, mas o que você disse está corretíssimo. Eu entendi sua linha de raciocínio, é exatamente isso. A ressalva é só contra a palavra concreto. Beleza? Porque quando eu falo concreto, preconiza imediato que é alguma coisa palpável. Beleza? Ótimo, vamos andar então. Então, olha só, ele já fala aqui pra gente, ó, que produto é estocável, tangível e tem a participação indireta do cliente na produção. Como é que tem a participação indireta do cliente na produção? Geralmente, preste atenção, geralmente, quando eu desenvolvo o projeto de algum produto, ele é baseado em quê? Em alguma necessidade nossa, de consumidores. Tá certo? Já o serviço, ele é intangível, ou seja, eu não preciso estocar ele. E ele tem como participação direta o cliente. Como assim? Como foi citado aí. Perdão, eu preciso de um eletricista, eu vou estocar a mão de obra do eletricista? Não. Quer ver uma coisa? Eu monto um catavento para energia eólica, certo? Correto? A compra das peças é produto.
Sim ou não? Sim. Né? A instalação, ela é serviço. Sim ou não? E, ô, Matheus, para com isso, velho. Tu tá dando spoiler aí na minha pegadinha, velho. Eu já ia falar, e o vento? A gente consegue estocar o vento para rodar esse moinho? Porque se a gente conseguir estocar, eu vou comprar um balaio de vento, porque aí eu solto o vento lá, tá resolvido. Era mais ou menos isso mesmo que eu ia fazer. Foi mal, professor, foi mal, não sabia. Para com isso, você fica me dando spoiler na minha... Mas tá de boa, valeu demais. Aí eu venho aqui, olha só. Esses 3 tópicos aqui, ó, é importantíssimo a gente ficar atento para poder fazer essa definição de uma forma mais tranquila, né? Ó, produto / mercadoria, ela é tangível, estocável, transportável. Você pode comprar, consumir e avaliação separados. Já os produtos, eles são intangíveis, perecível para atender uma demanda imediata. Sim, ele é perecível. Por quê? Porque se eu não atender agora, passou da hora. E a compra, consumo não é a mesma coisa. Beleza, vamos lá. Quando eu falo aqui dos aspectos dos produtos e serviços, o Slack vai trazer para mim a seguinte definição. Produto ou serviço é qualquer coisa que possa ser oferecida aos consumidores para satisfazer as necessidades e expectativas dos produtos e serviços em 3 aspectos. O primeiro deles, o conceito. Segundo, pacote do produto ou de serviço. E o terceiro, processo. Então, quando eu falo conceito é o quê? É o que define aquilo que eu quero. De que forma? Na forma de apresentação de conjunto de benefícios que eu espero que ele me atenda. Por exemplo, esse copo. Esse copo eu espero que ele tenha 500 ml, tá? E que ele possa ser utilizado para líquido, para consumo de líquido. Professor, mas Oi? isso não seria um preconceito? Não. Não. O preconceito é exatamente quando eu ajudo a produção, Matheus. Entendeu? Não, vou te explicar. Vamos seguir o exemplo do copo, tá? Eu não quero um copo com canudo. Eu quero copo com um buraco aqui no meio, com canudo saindo pela lateral. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu posso fazer e pedir para o meu fornecedor fazer esse copo com canudo pela lateral. E aí eu estou apresentando para ele um pré-conceito de copo. Entendeu? Então, geralmente o preconceito ele é apresentado pelo cliente e não apresentado. Pronto, definiu. Tá? Esboço ou projeto. Tá? É exatamente isso. Eu que agradeço. E aí, voltando aqui, o que seria então um pacote de produtos e serviços? Quando ele fala pacote, ele não está falando de caixinha, não, tá, gente? Ele está falando num grupo, numa certa quantidade de produtos ou serviços agrupados. Aí ele vai falar para mim que são componentes que proporcionam benefícios definidos no quê? No conceito, naquilo que eu esperei anteriormente. Vou voltar para o copo. Para mim, o copo ele tem que ter essa tampa e tem que ter esse canudo e ter esse bojo aqui, tá? Isso aqui são o quê? São os componentes do produto completo. Entenderam? Quer ver eu jogar aqui agora? Jogar um no ar e sair correndo, como dizem. A Apple. A Apple criou o iPhone, não sei das quantas aí, que não vem com o carregador. Correto? Você tem que comprar o carregador separado. Tá. Quando eu vou comprar um produto, que é um celular, no caso, dessa magnitude, eu tenho um conceito, eu também acho, além de chato, eu acho desrespeitoso, Carol. Quando eu vou comprar alguma coisa nesse sentido, eu já tenho o conceito, né? No meu caso aqui, ó, eu tenho um pacote de produtos e serviços que estaria dentro do meu conceito. O meu conceito seria comprar um celular que tivesse todos os acessórios. Carregador, um manual de instrução, a chavinha para tirar o chip,
E preferencialmente que tenha também um fone de ouvidos. Todos vêm, não vêm? Celular? Não. Não? Não. Alguns já não vêm. Por exemplo, a Apple é meme, né? O cara lança um Edburn e é mais ou menos isso mesmo, tá? É meme mesmo. Então, assim, antes você comprava um iPhone, ele vinha com carregador e vinha com fone de ouvido. Hoje você compra, só vem o aparelho. Oi. Mas, tipo assim, eles lançam um celular que não tem um carregador, aí depois a pessoa vai ter que ir na loja deles para comprar o carregador? Porque, tipo, é um celular novo, não tem no mercado ainda o carregador. Ele carrega com energia solar. O celular carrega com energia solar. Você pode colocar ele no para-brisa do carro que ele carrega com energia solar. E tem a opção do carregador portátil também de comprar. Mas Pois que é. aí se deixar no para-brisa do carro rouba, ué. É o Brasil. Tá falando, né, velho? Gente, olha só. E uma outra questão que eu digo que eu acho que é uma falta de respeito, né? Porque o que acontece? Me diz então, quando o cara trabalha o tempo inteiro, tá? Tô saindo, valeu. O tempo inteiro dentro de um escritório. Se o cara mora na Suécia, exatamente. Perceberam? Na Então, assim, Rússia. não fica complexo? O cara vai ter que comprar, mesmo que seja um carregador sem fio, ele vai ter que comprar. Né? Então, assim, ele sai fora daquele conceito que nós, consumidores, às vezes queremos. Beleza? Mas, como eu disse, né? Eu só joguei e saí correndo. Agora vocês resolvem. Já pensou assim, por exemplo, as empresas resolvem fazer isso, a gente vai fazer o quê? Porque a gente precisa do aparelho, né? Do aparelho. Vamos boicotar. Boicotar como? O que acontece é o seguinte, Rebeca. Cancela no Twitter. Enquanto, por exemplo, a Apple faz esse tipo de coisa, a Huawei lança um equipamento celular que é mais potente e tem mais benefícios do que o último iPhone, tá? Pela metade do preço e com os acessórios todos embarcados junto. Vai falir. Professor, Então, agora acontece? a Huawei vai lançar um celular com 2 carregadores. Exatamente. Sabe? Então, assim, o que eles estão fazendo? O que é isso, gente? Vocês, como futuros técnicos de administração, preste atenção. Isso é observação de mercado, tá? Ele observou o mercado. O mercado precisa de quê? O mercado precisa de produtos para serem consumidos. Qual tipo de produto? O produto da Apple é um produto bom? Sem dúvida, é um produto ótimo. Só que o que acontece? Eles têm duas coisas que inviabilizam a utilização para pessoas comuns. Primeiro é o preço, segundo é a questão de status, né? E aí você percebe que o quê? Que a Huawei vem e solta um equipamento no mercado que tem as mesmas características, com a diferença de ter ainda todos os equipamentos embarcados e com custo lá embaixo, né? Agora, falou, a empresa vai quebrar. Não, ela não vai quebrar porque tem uma palavrinha que não deixa ela quebrar. A palavrinha é status. Tá? Então, tipo assim, se vocês entrarem aí na OLX e buscar assim, aluga o iPhone para selfie, você vai achar neguinho que aluga o iPhone para selfie. Você tá brincando. Meu Deus. Isso já virou comércio, tá? Gente, Caraca. beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, professor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.